Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Márcia e o tema da aula de hoje é viabilidade da vida humana fora da Terra. Então, nessa aula, nós vamos entender quais são as condições que o planeta Terra tem que permitem com que exista vida e nós vamos entender um pouquinho se há possibilidade ou não de ocorrer vida fora do nosso planeta, tá? Então vamos primeiro relembrar algumas características do nosso planeta, do nosso sistema, da nossa galáxia, nos localizar com relação ao sistema solar e ao universo. O planeta Terra está localizado no sistema solar, cujo astro dominante é o Sol. O sistema solar ele pertence à galáxia que nós chamamos de Via Láctea, a qual não está isolada no universo, então existem várias outras galáxias que vão compor o universo, e essas diversas galáxias, cada uma delas possui bilhões de corpos celestes, sejam eles estrelas, planetas, outros corpos celestes, até talvez planetas que a gente nem conheça, né, devido à inviabilidade de conseguir chegar até esses locais. A Terra é o único planeta que conhecemos que tem a capacidade de abrigar a vida. A vida em nosso planeta, ela vai florescer graças a um conjunto fortuito de condições. Então, existem condições que ajudaram com que a vida ela começasse a se desenvolver, ela surgisse e se desenvolvesse, e a gente vai entender nessa aula quais são as condições que permitem que a gente continue existindo, continue sobrevivendo aqui no nosso planeta, tá? Então, a Terra está bem localizada, isso é o primeiro ponto que ajuda a gente a entender quais são as condições que permitem a vida no nosso planeta. Então, a Terra está bem localizada, ela ocupa uma posição ideal no sistema solar para suportar a vida como a gente conhece, né, na forma como nós conhecemos. A Terra ela vai reunir uma série de condições que permitiram com que a vida surgisse e que essa vida ela se desenvolvesse até chegar nos moldes atuais, a forma como nós conhecemos hoje, tá? Então, nós vamos falar um pouco dessas características, dessas condições que permitem a vida na Terra. Começando pela camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada composta por um gás, que nós chamamos de ozônio. Ela está localizada na estratosfera. Ela é responsável pela filtragem de cerca de 95% dos raios ultravioletas, que como nós vimos em aulas passadas, são ondas eletromagnéticas de alta penetração nos tecidos humanos, e esses raios ultravioletas eles são oriundos do Sol. A alta incidência de raios ultravioletas podem causar diversos tipos de doenças, principalmente cânceres. Então, se nós ficarmos expostos de uma forma excessiva a essa radiação ultravioleta, nós temos chances maiores de desenvolver algumas doenças, como é o caso do câncer, tá? Outra característica que dá condições para que a vida exista na Terra é a atmosfera habitável. Então, a atmosfera de um planeta ela precisa ter uma espessura suficiente para transmitir calor ao mesmo tempo em que ofereça um isolamento térmico no nível adequado. A atmosfera do nosso planeta, a atmosfera da Terra, ela permite temperaturas agradáveis e ideais para a manutenção da vida. Então, se por exemplo, nós compararmos a atmosfera do nosso planeta com a atmosfera, por exemplo, de Vênus, que é um planeta mais próximo do Sol, mas que tem uma proximidade do planeta Terra. Se a gente comparar a atmosfera, Vênus vai ter uma espessura de atmosfera, vai ter uma atmosfera mais densa, e isso faz com que tenha um acúmulo maior de gases, e isso faz com que a temperatura seja mais elevada quando a gente compara com a temperatura do planeta Terra. E, de certo modo, a gente sabe que não são condições até a gente descobrir mais que sejam ideais para a manutenção da vida, tá? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Outra condição importante é a fonte de energia e uma estrela estável. O Sol, ela é a nossa estrela maior, tá? Nossa estrela principal do sistema solar. O planeta Terra, ele está numa zona habitável, quando a gente leva em consideração o Sol,
Ou seja, na região onde a Terra está situado, é uma região onde as temperaturas elas não são tão quentes e elas nem são frias demais. O Sol ele vai fornecer para a Terra a energia suficiente para que ocorra a existência da vida. O Sol ela é uma estrela ideal porque ela é relativamente calma. Então, o Sol ele é calmo, ele não vai sofrer constantes tempestades solares que poderiam dizimar a vida em toda a nossa vida existente aqui no planeta. Se vocês observarem na imagem, a gente tem ali uma simulação de como seria, né, uma tempestade solar e se ela por um acaso atingisse o nosso planeta, certamente iria dizimar toda a vida no nosso planeta, tá? Nós temos também como característica a água líquida. A água ela é mais importante do que apenas hidratar os seres vivos, ela tem outra importância, ela vai agir como um solvente para diversos elementos químicos e substâncias. Além disso, ela está relacionada como transporte, ela vai permitir com que ocorra o transporte de várias substâncias. Por isso, há uma busca incessante por planetas que tenham água na forma líquida, porque a água é essencial para que exista vida em um planeta, tá? Nós temos também os elementos químicos. Então, para que um corpo celeste suporte vida, tem a necessidade que existam alguns elementos químicos, tá? Então, alguns elementos químicos essenciais que nós encontramos aqui na Terra e que estão relacionados com a química da vida são o que nós chamamos de chomps. Nós temos o carbono, nós temos o hidrogênio, nós temos o oxigênio, nós temos o nitrogênio, nós temos o enxofre e nós temos o fósforo, tá? Que o chomps é a sigla desses elementos químicos, que são essenciais para a vida porque eles fazem parte tanto de processos metabólicos do organismo dos seres vivos, como também vai estar relacionado com estruturas celulares, tá? Vai estar presente nessa composição. Existem outros planetas com condições para suportar a vida? Então, nós sabemos que o universo é composto por várias galáxias, não apenas a Via Láctea. Há uma estimativa de que exista cerca de 100 bilhões de galáxias com inumeráveis corpos celestes, e diante da vastidão do universo, muitos acreditam ser difícil não existir em algum lugar um planeta que abrigue a vida. Temos que levar em consideração também que a vida, ela pode existir em outras formas que nós nem imaginamos, que nós não conhecemos, tá? E com a tecnologia disponível no momento, viajar pessoalmente para outros sistemas estelares é impensável e torna a missão de descobrir vida ou condições para que ela possa surgir em outros planetas muito difícil, mas não impossível. Eu acredito que vocês devem ter visto recentemente algumas reportagens falando sobre a presença de indícios de vida em Vênus. Então foi descoberto uma grande quantidade de uma substância chamada fosfina, que ela está relacionada com processos biológicos e ela também pode estar relacionada com erupções vulcânicas, mas quando está relacionada a erupções vulcânicas, ela costuma estar em baixa quantidade e foi encontrada em muita quantidade, uma grande quantidade. Então, é um forte indício de que possam existir formas, né, biológicas existentes no planeta Vênus, que ainda precisa ser descoberto, né, ser estudado com mais riqueza de detalhes, tá? Então vamos ao exercitando. Eu trouxe 4 atividades para vocês exercitarem o conteúdo que nós vimos na aula de hoje. Primeira questão: existiria vida na Terra sem a camada de ozônio? Segunda questão: existem outros planetas na zona habitável do nosso sistema solar? Terceira questão: por que a água em estado líquido é uma condição necessária para a vida em outros planetas? Quarta questão: Marte reúne condições para o surgimento da vida? Então vamos responder juntos a cada uma dessas questões, tá? Então vamos lá. Primeira questão. Então, a vida na Terra sem a camada de ozônio, seria quase que impossível, tá? Então, sem a camada de ozônio, a radiação ultravioleta que é proveniente do Sol, ela ia acabar atingindo a superfície terrestre em grandes quantidades e isso, de certo modo, inibiria qualquer forma de vida, tá? Então, seria muito difícil existir vida sem a camada de ozônio.
E a segunda questão, com relação a existirem outros planetas na zona habitável do nosso sistema solar. Então, no nosso sistema solar, a zona habitável ela é um espaço que está situado entre Vênus e Marte. Então, nós temos Vênus mais próximo do Sol, a Terra e Marte um pouco mais distante do Sol. A Terra é até agora o único planeta caracterizado pela existência de vida, tá? E há esses indícios que talvez existam formas biológicas habitando Vênus que são descobertas recentes, tá? Terceira questão. A gente viu por que a água em estado líquido ela é uma condição necessária para a vida em outros planetas. Não está só relacionado com a questão da hidratação, da necessidade que nossas células têm da água para que ocorram os processos metabólicos, tá? Também está relacionado o fato da água ser um importantíssimo solvente e está relacionado com o transporte de substâncias no organismo dos seres vivos. Então, uma das primeiras coisas que é procurado em outros planetas, em outros corpos celestes, é se há a presença de água, porque sem água a vida ela tem limitações para que ela possa existir. E a última questão, Marte reúne condições para o surgimento e manutenção da vida? Então, os cientistas têm considerado Marte um protótipo quase igual à Terra, mas ele tem falhas com relação ao surgimento da vida. Esse planeta ele já teve água líquida, ele já teve uma boa atmosfera, então há indícios disso, mas de alguma forma essas condições elas mudaram. E à medida que essas condições elas mudaram, elas acabaram alterando as condições daquele planeta, o que possivelmente inviabiliza a existência de vida em Marte, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês quiserem assistir novamente essa aula, vocês podem acessar a plataforma Eduque, que lá vocês vão ter acesso a ela e a outros materiais relacionados a esse conteúdo. Bons estudos e até a próxima aula!